Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ter uma aula gravada, porque nós não conseguimos terminar o conteúdo devido às forças maiores ali. E nós vamos falar sobre, nessa aula, a introdução ao metabolismo. Amanhã, segunda-feira, eu vou colocar para vocês uma revisão com questões para vocês revisarem para a prova, tá bom? Na aula de hoje nós vamos ver objetivos de aprendizagem aqui que nós vamos ter. Definir metabolismo, diferenciar metabolismo anabólico de metabolismo catabólico, definir variação de energia livre, relacionar a variação de energia livre às reações bioquímicas, descrever as reações de oxirredução, metabolismo oxidativo, reconhecer a formação de ATP e relacionar o processo de oxirredução das coenzimas à formação de ATP. Então, para a gente começar a discutir sobre os assuntos da aula de hoje, vamos começar com algumas perguntas. O que é metabolismo? Como obtemos energia? E quais são os objetivos do metabolismo? Quando eu falo de metabolismo, o que vem à cabeça de vocês? Fulaninho é mais gordinho e fulaninho come igual uma forrageira e é bem magrinho. Então, ele tem um metabolismo mais acelerado do que esse ciclaninho. Bom, isso tem a ver com alguns processos que envolvem alguns hormônios, mas envolve, sim, o processo metabólico. O que é o metabolismo? Quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de um conjunto de reações que estão relacionadas ali a processos que vão acontecer na natureza. Um desses processos é o ciclo do dióxido de carbono e do oxigênio entre o domínio autotrófico e heterotrófico na biosfera. Aqui, nós somos regidos por um conjunto de reações metabólicas. Então, quando eu falo de autotrófico, estou falando de seres que são capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas, né? Autotrofia. Trofia tem a ver com o processo alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, os seres que são fotossintetizantes, eles vão utilizar aqui a energia solar, né? Juntamente com o CO2 proveniente da respiração e da água, para produzir algumas biomoléculas. E também oxigênio, no caso das algas, das plantas, por exemplo, e algumas bactérias. A gente vai ter nesse mecanismo os seres heterotróficos, que são incapazes de produzir o seu próprio alimento, eles vão utilizar esses produtos que os seres autotróficos produziram e oxigênio para realizar respiração celular. Nessa respiração, eles vão obter energia e formar produtos metabólicos menores, como CO2 e água. E aí a gente fecha esse ciclo. Então, no processo metabólico, na catálise principalmente, né, no processo catabólico, quando a gente quebra substâncias, obtemos energia. Quando a gente sintetiza a substância, a gente vai utilizar essa energia para a produção dessas substâncias ali. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo do metabolismo? Nós temos 4 objetivos aqui do processo metabólico. O primeiro deles é obter energia química. Essa energia pode ser por captação de energia solar ou degradação de nutrientes ricos em energia obtidos no meio ambiente. Vai depender do que, Carol? Vai depender se esse ser é autotrófico ou heterotrófico. No caso de um ser autotrófico, o que vai acontecer? Estou falando aqui de plantas, de algas, algumas bactérias, vão utilizar, na verdade, energia da luz solar, água e CO2 para sintetizar polímeros de açúcar, carboidratos. E nesse processo você tem também como formação oxigênio, certo? Então, basicamente a gente tem a utilização de alguns metabólitos pequenos, como CO2 e água, e você vai formar oxigênio e açúcar.
a partir da energia solar também, tá? Esse CO2, ele vai formar açúcar e outras moléculas orgânicas e ele vai ser produzido pelo processo de respiração celular. Então, a maior parte dos organismos vivos faz esse processo de respiração celular. Então, ele vai usar ali açúcares para produzir processo de combustão. Então, a gente vai ter açúcar e oxigênio formando água e CO2, certo? Esse mecanismo aí vai formar alguns dos metabólicos que vão fechar esse ciclo, metabólitos, para ser mais precisa. A água vai ser utilizada para a formação aqui de CO2, ou para a formação de oxigênio, desculpe, e o CO2 vai ser utilizado como fonte de carbono, tá? Segundo objetivo, converter as moléculas dos nutrientes em moléculas com características próprias de cada célula, Então, eu preciso que, a depender da célula que esteja ali, eu consiga converter as moléculas nos nutrientes. Então, por exemplo, os cloroplastos presentes nas células fotossintetizantes, eles vão converter CO2 e água em açúcares, né? E aí esse açúcar vai ser utilizado ali para também a obtenção de energia. Além disso, vão produzir oxigênio, né? Esse oxigênio, nós, por exemplo, mamíferos de maneira geral, a gente vai ter aqui hemácias que vão transportar esse oxigênio ali pelo sangue. E para que isso aconteça, ele precisa ter proteínas. Essas proteínas, elas vêm de onde? Elas precisam ser sintetizadas. Então, outro objetivo do metabolismo é fazer isso, fazer o processo de conversão de moléculas de nutrientes em moléculas que tenham características próprias para cada célula com cada qual, ok? Então, vamos para o terceiro objetivo. Terceiro objetivo, formar macromoléculas. Quando eu falo de macromoléculas, eu estou falando de proteínas, eu estou falando de ácidos nucleicos, polissacarídeos, lipídios. E esses são formados a partir de precursores monoméricos que vão ter atividades específicas nas células. Então, os monômeros, eles vão levar a diferentes níveis celulares. Os nucleotídeos vão formar DNA e RNA, o DNA, por exemplo, vai formar moléculas complexas como o cromossomo, que vai ali estar presente na célula, no núcleo da célula. Proteínas, elas vão formar diversos mecanismos ali, como na membrana plasmática, várias proteínas integrais. Os carboidratos podem formar nas células vegetais parede celular, como também em células animais. Os carboidratos podem ser utilizados para a formação de matriz extracelular, pode ser utilizado como fonte de energia. E os lipídios? Os lipídios, a gente tem várias funções. Em nós, por exemplo, formam substâncias da bainha de mielina, nos neurônios. A gente vai ter alguns lipídios que vão armazenar energia, como os triglicerídeos. Então, no processo metabólico, quando a gente está falando de análise ou anabolismo, a gente está falando de precursores monoméricos que vão formar macromoléculas, beleza? Desculpe aí pelo barulho. Então, vamos para o último objetivo, que é sintetizar e degradar biomoléculas necessárias para determinadas funções celulares. Para que isso aconteça, a gente precisa ter enzimas. Essas enzimas, elas vão normalmente atuar em cadeia, ou seja, o substrato da próxima enzima vai ser um metabólito produto, né? Vai ser o produto da primeira enzima. E aí por diante. Ok? E aí, a gente tem que ter em mente alguns outros fatores. Segundo, a gente tem alguns processos de interconversão de energia em organismos vivos. Então, quando a gente está falando de ali, determinados nutrientes do meio, a gente está falando de uma possível energia potencial.
Sim, energia potencial. A gente tem, por exemplo, a luz, nutrientes que vão estar presentes no solo, por exemplo, pelas plantas. O que vai acontecer lá dentro das células dos vegetais? A gente vai ter transformações de energia para a realização de trabalho. Essas transformações são transformações químicas. E o trabalho vai ser a síntese proteica, por exemplo, síntese química, trabalho mecânico que a própria célula vai fazer, formação de gradiente elétrico e osmótico. No próprio processo de respiração celular, nós temos a formação de gradiente elétrico. No processo de quimiossíntese também, a gente vai ter gradiente elétrico. Produção de energia luminosa, aí isso tem a ver com, por exemplo, nas plantas, transformação de informação genética que vai acontecer em todos os animais. Outra característica é que essa energia, parte dela é dissipada na forma de calor. E nós temos como produto a formação de compostos simples, né, que é os combustíveis iniciais, como CO2, NH3, né, que é amino na forma de amônia, NH4+, água e fosfato. Isso é quando a gente tem um processo em favor da desordem, quando aumenta a desordem ou a favor da entropia. Vamos falar sobre esse conceito. Quando a gente tem um processo que diminui a entropia, ela diminui essa desordem, então nós vamos formar de compostos simples, vamos formar macromoléculas que são ricas em informação. Esse processo ele vai em desfavor da tendência, uma lei termodinâmica que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, o nosso organismo tem mecanismos de contornar. Vamos falar sobre isso já já. Uma coisa bem importante que vocês precisam ter em mente é o papel do NAD ou NADP, na sua forma reduzida, NADH, NADPH e o ATP. O que acontece? O NAD e o NADP são moléculas, a gente vai explicar um pouquinho mais na frente sobre elas mais detalhadamente, mas são moléculas que elas estão na sua forma oxidada e elas são transportadoras especificamente, são transportadoras de elétrons. Que elétrons? Principalmente H é hidrogênio, né? Na verdade, na sua forma de hidreto, H-. Esse hidreto, ele vai ser importante para quando a gente for fazer processos de gradiente osmótico, por exemplo. O hidrogênio, ele vai estar nessa forma de hidreto, ele tem energia. E aí essa energia pode ser transportada para determinadas reações que nós vamos ter no nosso organismo. E o ATP, ele é a nossa moeda energética. Então, NAD, quando ele está na sua forma reduzida, ele está transportando energia, transportando elétrons, né? O hidreto na forma de elétrons. E o ATP também está produzindo, armazenando energia com a ligação dos 3 fosfatos ali presente nesse nucleotídeo. O tanto o NAD, quanto o NADP, quanto o ATP são nucleotídeos, tá, gente? A diferença do NAD para o NADP é o fosfato aqui presente, tá? E esses processos são gerados a partir da degradação de metabólitos complexos. Então, no processo de quebra aqui desses metabólitos, a gente vai ter, então, a transferência de energia para esses nucleotídeos e a formação de produtos simples. Ao passo que a gente precise formar substâncias, ou seja, fazer processos de biossíntese, esses metabólitos aqui, né, na verdade, o NADPH e o ATP vão ser quebrados em ADP e fosfato, respectivamente, e NADP oxidado, e aí a gente vai ter a utilização dessa energia para a formação de metabólitos completos, metabólitos que vão ser utilizados para a formação de substâncias maiores, beleza? Então, para a gente resumir tudo que foi falado até então,
A gente está falando que o metabolismo é o conjunto de reações metabólicas que vão envolver processamento de moléculas específicas. Esse processamento envolve duas vias, o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo, ele tem a ver com quando a gente vai quebrar nutrientes energéticos que são complexos, como carboidratos, gorduras e proteínas, e a gente vai ter como produtos finais alguns metabólitos que não têm energia, são mais simples, como CO2, água e amônio. Nesse mecanismo, a gente vai ter a transferência de energia ali para a formação de ADP na DH, na DPH e FADH2. FADH2 é outro transportador de elétrons, tá, gente? Então, esses transportadores, eles vão armazenar energia química. E quando a gente precisa partir de moléculas precursoras para a formação de macromoléculas, nós vamos fazer o processo que nós chamamos de biossíntese. Nesse mecanismo, eu vou utilizar a energia armazenada no ATP, na DH, na DPH, para a formação de substâncias mais complexas. Para isso, vou usar monômeros como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e bases nitrogenadas, certo? E aí, a gente vai ter uma coisa importante. Quando a gente está falando de processos catabólicos, que são a quebra de substâncias grandes para a formação de substâncias simples e transferência de energia, aliás, geração de energia, né? A gente vai ter um processo convergente. Essas macromoléculas como amido, glicogênio, ali a sacarose, fosfolipídios, triacilgliceróis, vão ser tudo quebrado para no fim formar acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai entrar em vias cíclicas, onde você vai ter o produto inicial sendo regenerado no processo final. E ali você vai ter, finalmente, a geração de energia na forma de ATP. Nos processos que são divergentes, esse acetil-CoA vai ser utilizado para a formação de substâncias mais complexas, entendeu? A partir de uma série de reações. Entre essas duas vias, que tem essa via cíclica aqui, nós temos processos anfibólicos. O que é isso, Carol? Participa das duas vias, tanto da via convergente quanto da via divergente. Ela tanto pode formar metabólitos secundários que vão gerar substâncias mais complexas, como elas podem participar da via catabólica para a formação de substâncias que vão armazenar energia e a gente vai ter o processo de transferência de energia no final e formação de substâncias simples. Ok? Vamos para a próxima. No mecanismo de formação e quebra, a gente vai ter um conjunto de vias metabólicas. Essas vias elas podem ser agrupadas em um esquema onde se pode ver sequências de reações. Nós chamamos isso de mapa metabólico. O que é esse mapa metabólico? É o conjunto de reações que vão acontecer aqui, entre essas vias todas, e as suas diversas interações que vão acontecer, tá? Inclusive, os cientistas, eles utilizam isso para a construção de mapas metabólicos semelhantes ao que acontece, por exemplo, nos mapas de metrô. Se alguém aqui já andou de metrô, já viu alguma coisa semelhante a essa. Observe que aqui, nas linhas de metrô original, a gente tem pontos de convergência, ou pontos em que a gente vai ter vias comuns, né? E aí, justamente, é isso que esses cientistas eles conseguem rastrear. Inclusive, existe um site, esse aqui, ó, Genomic, deixa eu aumentar para vocês verem. Eu não consigo aumentar por aqui. Mas aí a gente vai ter esse site aqui, qualquer coisa, se alguém tiver curiosidade, eu mando para vocês. E aí a gente consegue formar esses estudos bioquímicos e genéticos online, tá? Bom, até aí nós vimos coisas simples, né? Conceitos. Para a gente estudar
esse conjunto de reações, nós precisamos de um outro conceito bem importante, chamado de bioenergética. Biovida, energética, energia, né? O que é a bioenergética? O que são esses processos? A gente vai falar de reações, né, um conjunto de transformações da energia que vão acontecer em células vivas e os seus processos químicos envolvidos. Nesses mecanismos, a gente precisa lembrar alguns conceitos. Vamos relembrar esses conceitos agora? Então, para a gente conseguir relembrar esses mecanismos ali voltados para a bioenergética e o processo metabólico, nós precisamos entender as leis da termodinâmica. Que leis são essas? Primeira lei da termodinâmica: a energia é conservada. Lembra que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? É basicamente isso. A energia ela só consegue ser convertida. A gente não consegue nem criar e nem destruir. Segunda lei, a desordem é favorável. Então, o sistema que é entrópico é aquele onde tem o maior número de estados possíveis. Essa lei, a gente vai ter o reflexo aqui dessa fórmula, que é ΔG, a variação de energia de Gibbs, é igual à variação de energia, da variação de entalpia, na verdade, menos a temperatura vezes a variação de entropia. O que é cada um desses coeficientes aqui? A energia de Gibbs ela vai me permitir avaliar se a gente vai ter reações endergônicas ou exergônicas. Como assim? Nós vamos avaliar a quantidade de energia capaz de realizar um trabalho. Sendo assim, a gente vai ver se esse processo é favorável ou desfavorável ali para o processo de entropia. Tá certo? ΔH é a variação de entalpia. Então, quando a gente está falando de variação de entalpia, nós estamos falando em quantidade de calor do sistema. Então, a gente vai verificar, nesse sentido, a quantidade de energia estocada nas ligações químicas e a avaliação das reações que são endotérmicas ou exotérmicas. Quando eu falo de térmica, estou falando de temperatura, então estou falando de quantidade de calor. Exotérmica e endotérmica, o que quer dizer? Endotérmica, processo de absorção de calor. Exotérmica, ali a gente vai formar esse calor, a gente vai dissipar esse calor para o meio ambiente. Vou mostrar para vocês nas reações. E a variação de entropia é a quantidade de desordem propriamente dita. Perceba que aqui a gente tem o ΔG, ele é diretamente proporcional à variação de entropia, tá bom? Vamos explicar um pouco melhor cada um desses conceitos. Vamos falar primeiro sobre a primeira lei da termodinâmica. Lembra? A energia não pode ser criada nem destruída, a energia só pode ser transformada. Então, perceba esse felino aqui. Ele caçou, pegou o cervo, está se alimentando dele. Então, ele vai pegar a energia aqui na forma de macromoléculas que vai estar presente no músculo, por exemplo, da carne dele, né, na carne desse cervo. Então, ele vai pegar carboidratos, proteínas, lipídios. Parte desses nutrientes vão ser dissipados na forma de calor. E parte deles vão formar energia para ele conseguir formar seus processos vitais, por exemplo, de correr contra predadores ou caçar novamente. Então, nós convertemos energia química em outro tipo de energia. Então, as células elas são transdutoras de energia. Então, explicando um pouco melhor, observe aqui, ó, a gente vai ter a dissipação de calor, formação de CO2 e água. Então, os organismos vivos, eles preservam sua organização interna, retirando energia livre do ambiente e retornando à sua vizinhança na forma de calor ou aumento de número de moléculas. Então, a gente tem sempre um favorecimento à desordem, né? Ou entropia do universo que vai aumentar. Então, quando a sua mãe pedir para você arrumar seu quarto, você vai dizer, mãe, eu estou a favor da processo de desorganização do universo ou da entropia. Não vai falar isso para sua mãe, pelo amor de Deus. Na verdade, a nossa tendência sempre é ao desordem, mas isso está relacionado ao processo de fluxo de energia. Então,
Como é que acontece o fluxo de energia entre o ambiente e os organismos vivos? Nós vamos ter por meio de conjunto de reações químicas que vão produzir ou consumir energia. E o que são essas reações produtoras ou consumidoras de energia? Nós vamos ver agora. Primeiro, para a gente conseguir entender essas reações, nós precisamos entender o conceito de variação de energia livres, ou ΔG. O que é essa variação de energia livre? Lembra que a gente vai ter a obediência das leis da termodinâmica. A energia livre, as reações vão depender da energia livre disponível ali naquele meio, em temperatura e pressão constantes. Então, quando uma reação química ela vai acontecer, há uma variação de energia livre entre o sistema inicial e final. Nesse mecanismo, vou traduzir na forma de um exemplo mecânico e outro químico. Quando a gente tem um trabalho, por exemplo, digamos que vocês estejam com um Fusca e esse Fusca precisa subir uma ladeira. Então, o que vai acontecer? Vocês percebem que a subida vai ser bem difícil? Pois é. Então, a gente vai ter então aqui um mecanismo endergônico, onde ao ΔG, a variação de energia livre, ela vai ser maior do que zero. Você vai ter um processo, um esforço, um gasto, uma utilização de energia muito grande para levantar o objeto ou para subir com o Fusca na ladeira. Agora, para baixo. Para baixo, todo santo ajuda. Por que todo santo ajuda? Porque você vai ter perda de energia potencial. Você não vai estar ali a favor da gravidade. Então, isso vai favorecer a descida. O Fusca deu uma entalada na subida, mas da descida no instante vai, né? Então, nesse mecanismo, nós temos um mecanismo exergônico, ou seja, o ΔG ele vai ser menor do que zero. Entendeu? Vou mostrar para vocês um pouco mais na frente para vocês entenderem melhor graficamente. Agora vamos falar do processo bioquímico em si. Então, nós temos alguns tipos de processos que vão ser como um Fusca subindo uma ladeira. Por exemplo, a fosforilação da glicose. A glicose, ela quando ganha o fosfato, você vai ter uma variação de energia livre maior do que zero, e esse é um processo endergônico. Esse processo é desfavorável ali ao meio que vai acontecer, certo? E para que isso aconteça de maneira adequada no nosso corpo, outras reações precisam acontecer de maneira coordenada. Uma segunda reação que vai acontecer de maneira coordenada é a quebra do ATP. Então, o ATP ele vai ser quebrado na forma de ADP e fósforo inorgânico. Essa é uma reação altamente exergônica, porque você vai ter uma quebra de uma molécula altamente energética e observe que a variação de energia livre aqui vai ser bem grande. Então, eu tenho uma reação que é endergônica e eu tenho uma reação que é exergônica. Para que aconteça o mecanismo de transferência dessa glicose para a formação de glicose 6-fosfato, então há uma reação coordenada da ATP e da glicose. Como assim, Carol? Nós temos uma enzima chamada de hexoquinase, vou botar hexoK, só para vocês lembrarem que é hexoquinase, que vai quebrar o ATP em ADP e fosfato. Essa energia, a partir desse processo, vai transferir ali o fósforo. Opa, vai acabar minha bateria. Mais rapidinho. Vai transferir o fósforo para a glicose no seu carbono 6. Então, nós vamos ter aqui, no final, a soma das duas reações. Glicose mais ATP vai formar glicose 6-fosfato mais ADP. Carol, entendi? Não. Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Então, se você não entendeu, vou lhe explicar melhor. Quando eu falo de ΔG negativo, eu estou falando de uma reação exergônica
e uma reação espontânea. Então, você tem uma energia livre do produto menor do que o do reagente, e essa energia a favor dos produtos, ali a gente vai ter um processo espontâneo de reação acontecendo. Então, observe aqui, que são os reagentes, que é energia e produtos. Então, eu tenho os reagentes com bastante energia, e ali há uma dissipação dessa energia para a formação dos produtos. Logo, esse ΔG, perdão, o que é um delta? ΔG, ele vai estar menor do que zero, certo? Essa reação é espontânea. E aí, é no sentido de formação dos produtos, a tendência da reação, então, ela é uma reação que vai acontecer de maneira espontânea. Já o ΔG positivo ou as reações endergônicas, ela não é uma reação espontânea, e o produto aqui, ele vai ter uma energia livre maior do que a do reagente. O que acontece? Observe aqui que a energia livre daqui são os reagentes. Então, você vai ter a energia onde os produtos eles vão gerar um processo de aumento da quantidade de energia requerida. Então, ΔG é maior do que zero. Nesse caso, a gente tem uma tendência de reação no sentido de fora do equilíbrio, tá, gente? De formação dos reagentes. Não é um processo espontâneo. Não é favorável à entropia. E, Carol, como é que esse mecanismo vai acontecer? Vou mostrar para vocês. Então, de maneira geral, as células elas têm que ter dois tipos de reações que vão acontecer. Tanto as que acontecem na tendência de formação de produto, como aquelas que têm a tendência à formação dos reagentes. Mas, Carol, você não falou que quando é o ΔG positivo ou reações endergônicas não são favoráveis de acontecer espontaneamente? Como é que acontece isso no nosso corpo? O nosso corpo ele consegue fazer esses dois tipos porque ele tem mecanismos coordenados de reação. Vou mostrar para vocês. Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Observe aqui essa figura 1. Então, veja que eu tenho duas engrenagens. E aqui essa não sei dizer o que é isso aqui, mas enfim, essa roda dentada aqui, funcionando, coordenando essas duas reações aqui. Então, a em vermelho, essa reação é uma reação endergônica e não favorável de acontecer. A reação em azul, ela é favorável de acontecer e tem um ΔG negativo, então é uma reação exergônica. Para que essa reação aqui aconteça, de X para Y, a C para D precisa acontecer. A soma dos dois ΔGs vão favorecer que essa reação aconteça. Do ponto de vista gráfico, vamos entender isso um pouco melhor. Vamos pegar aquela reação que a gente começou no exemplo que eu mostrei, o físico e o químico. Então, se eu tivesse uma reação, por exemplo, da formação da fosforilação da glicose sem uma enzima, eu teria uma reação muito endergônica e essa reação seria impossível de acontecer de maneira espontânea, certo? Então, uma reação de ATP mais a glicose, ou seja, a transferência de fosfato para a glicose, olha ela aqui em amarelo. Você vê que é uma reação bem endergônica, não acontece de maneira espontânea. Mas, graças a Deus, se você acredita nele, ou o processo evolutivo e você acredita nele, mas ele de fato acontece, você vai ter enzimas. Essas enzimas, elas são um processo bem facilitador do processo de catálise, do processo de reação. Agora, olhe aqui em vermelho e azul o que vai acontecer. A reação de fosforilação da glicose, como eu falei, é uma reação endergônica. Então, observe que o ΔG aqui está acima de zero, certo? E a reação de quebra do ATP em ADP mais fosfato, ela é uma reação exergônica. Então, observe aqui em azul, tá vendo o ΔG aqui?
nossa enzima, que é a enzima hexoquinase, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar o ATP em ADP mais fosfato e vai transferir esse fosfato para a glicose, formando glicose 6-fosfato. Então, a gente vai ter uma reação espontânea, que ela tem um ΔG bem negativo, muito abaixo de zero, e uma reação não espontânea, que ela vai acontecer, mas ela tem um ΔG menor do que, aqui é o ΔG2, menor do que o ΔG1. A soma dos dois, a gente tem, então, um ΔG ainda negativo, que favorece a formação desses produtos. Então, a gente tem o processo final de ADP mais água mais glicose 6-fosfato. Carol, eu ainda assim não consegui entender. Então, vou pegar o exemplo do Fusca novamente, tá? Agora você entende. Imagine um Fusca subindo uma ladeira. Então, olha aqui a nossa ladeira. Chega lá em cima, se você tem um Fusca lá muito velho, um motor muito ruim, ele vai morrer ali, não vai conseguir nem chegar na metade da ladeira. Aí você pegou e turbinou o motor desse Fusca. Você colocou ali um super motor de um carro bom, tem não sei quantos cavalos. Então, o que vai acontecer? A subida na ladeira é fato que vai forçar o carro, mas você tem um super motor, então você vai conseguir driblar essa montanha aqui de energia que você precisa driblar. E aí, para baixo, todo santo ajuda, né? Depois você vai ter o processo espontâneo. Então, aqui, a enzima, ela é o seu turbinamento do seu motor de reação. Ela vai facilitar a reação acontecer. E mesmo aquelas reações que são endergônicas, que não acontecem espontaneamente, a partir da reação coordenada com outra reação, ela consegue acontecer via catálise enzimática, tá bom? Então, melhor exemplificado, nós temos um acoplamento de reações que vão acontecer. Digamos que eu tenho uma reação A, que vai ter um produto B, que vai reagir formando o produto C. Então, tenho 3 reações com ΔGs diferentes. Então, digamos que na primeira reação, o ΔG, ele é acima de zero. Na segunda reação, o ΔG é abaixo de zero. A reação que vai formar de A para C vai ser a soma dos 2 ΔGs, certo? Então, a gente vai ter uma reação intermediária que vai facilitar esse mecanismo de formação de reações. Tá certo? Agora deu para entender melhor, né? E aí aqui, exemplificando de maneira mais bioquímica, tá? Primeira reação, fosfato mais glicose para a formação de glicose 6-fosfato. Olha o ΔG aqui, como é positivo. Tá vendo? 3,8 kJ por mol. A segunda reação é a quebra do ATP, em ADP e fosfato. Então, ela é altamente negativa, menos 30,5 kJ por mol. Somando as duas reações, eu tenho menos 16,7 kJ por mol, o que favorece, então, a reação acontecer. Segundo exemplo, eu tenho fosfenolpiruvato para a formação de piruvato. Essa reação ela é altamente negativa, menos 61,9 kJ por mol. Então, para que isso aconteça, eu vou ter duas reações. Eu vou ter uma reação que vai acontecer de maneira endergônica e eu vou ter uma outra reação que vai acontecer de maneira exergônica. A gente tem a primeira, que é a formação desse piruvato, e a segunda, que é a formação do ATP. A soma das duas vai gerar uma reação com menos 31,4 kJ, que é a soma dos dois ΔGs. Bom, então nós temos uma importante missão aqui, que são as reações químicas responsáveis pelos fluxos de energia nos organismos vivos.
Nós temos a transferência de grupos fosforil, o tal do fosfato. Então, nós temos são as principais reações que vão acontecer de transferência de energia, e além disso, nós temos as reações de oxirredução. Se vocês se lembram do ensino médio, quando a gente tem reações de oxirredução, alguém é oxidado e alguém é reduzido. O que é oxidar? O que é reduzir? Quando a gente oxida uma determinada substância, ela perde elétrons. Quando a gente reduz uma substância, ela ganha elétrons, tá? Então, nós temos aqui um fluxo de energia de moléculas no processo de catabolismo. Moléculas de alta energia vão ser transformadas em moléculas de baixa energia. Então, para isso, nós temos que ter um transportador de energia. Ela vai transferir a energia das moléculas que são ricas em energia, essa energia vai ser transferida para ela, para esses transportadores, e esses transportadores eles vão ser utilizados para a formação de outras moléculas de alta energia. Então, é por isso que a gente diz que é uma moeda energética, né? Então, o que nós utilizamos como moeda de um dinheiro real? Então, o que acontece nos nossos processos? Se eu quero ali comprar um PlayStation, eu vou gastar meu real, vou gastar energia no meu caso, aqui. Mas se eu quiser vender o meu PlayStation, eu vou ganhar energia, eu vou ganhar a minha moeda. É do mesmo jeito que acontece aqui no meu corpo. Vou mostrar para vocês na forma de exemplo. Antes de a gente ver os nossos exemplos, vamos entender um pouco do processo de oxidação e redução. No processo de oxidação, eu vou ter uma transferência de elétrons. Aquela molécula, aquele agente que perdeu elétrons, ele se torna oxidado, certo? E ele é um agente redutor. Por quê? Porque ele vai reduzir alguém. Alguém vai receber esses elétrons, certo? E o que é o processo de redução? Redução é o processo de ganho de elétrons, certo? Esses elétrons aqui, eles vão para uma determinada outra espécie, né, química, uma molécula, e essa molécula, ou essa espécie química, enfim, ela vai receber esses elétrons e se torna reduzida, certo? Então, no processo de ganho de elétrons, eu tenho um agente oxidante, certo? Esse agente oxidante ali vai fazer com que aquela molécula, aquela espécime, ela seja reduzida. O agente redutor vai reduzir aquela determinada molécula, tá certo? E o que acontece? Faz um processo do outro. Isso quer dizer o quê? Quando eu perco elétrons, eu me oxido e reduzo alguém. Então, se eu reduzo alguém, eu sou o agente redutor. Quando eu ganho elétrons, eu me reduzo. E aí, aquela molécula ali que doou aqueles elétrons é um agente oxidante, tá certo? Então, o agente redutor, ele se oxida e reduz alguém. O agente oxidante, ele é oxidado e ele vai acontecer aqui no mecanismo de redução, né? Processo de oxidação, eu vou sofrer uma perda de elétrons. Processo de redução, eu vou ter um ganho de elétrons. Bom, o ATP é um intermediário que une os processos de libertação de energia quanto os de consumo de energia. Ou seja, ele é um transportador universal de energia. Por que assim, Carol? Porque quando eu formo ATP no meu processo catabólico, eu vou gastar ATP no meu processo anabólico, ok? E o que é esse bendito ATP? Esse bendito ATP, ele é um nucleotídeo formado por 3 fosfatos, uma ribose e uma adenina. O ATP, então, ele tem 3 grupos altamente carregados negativamente, o que força uma repulsão. Quando você tem uma hidrólise, uma quebra de um desses fosfatos, você tem o alívio da repulsão eletrostática dessa molécula. Como assim, Carol? Você vai causar uma estabilização da ressonância dessa molécula. E aí o fosfato vai ser liberado por essa estabilização e que não vai ocorrer quando está ligado na molécula de ATP. Em outras palavras, quando você tem uma molécula de ATP,
por conta desses 3 fosfatos, que são grupos carregados negativamente, você tem uma alta repulsão. Então, a molécula está doida para acontecer o processo de reação. Quando acontece a quebra, você tem uma estabilização da ressonância desse fosfato, então alivia a repulsão eletrostática, tá? Esse fosfato liberado, ele vai ser estabilizado por essa ressonância, o que não acontece quando o ATP está formado. E nesse mecanismo, você então tem uma liberação de bastante energia, tem menos 30 kJ por mol, uma liberação de 30,5 kJ por mol de energia. E aí, o ATP ele fornece energia por transferência de grupos fosfatos. Esse mecanismo ele não vai acontecer de maneira simples, não é só uma hidrólise e que acabou, não. O que acontece é que há tendência das moléculas a ficarem mais estáveis pela perda de grupos fosfatos, não o contrário. Então, a gente vai ter a saída desse fosfato de maneira espontânea, né? Ali a partir da quebra da hidrólise e a estabilização da ressonância dos 2 fosfatos restantes. Mas esse fosfato aqui, ele não vai acontecer esse processo de ligação de maneira espontânea, não. Porque justamente é o contrário que é favorável. Então, por exemplo, eu quero formar glutamina a partir do glutamato, tá certo? Esse mecanismo de formação de glutamina requer energia, requer uma hidrólise de fosfato. Como é que essa energia vai ser transferida? Então, a gente vai ter primeiro uma quebra do ATP em ADP e fosfato, né, fosforil. E aí, esse fosforil aqui, ele vai se ligar a enzima e ao glutamil. Formar aqui uma ligação. Depois, você vai ter o processo de perda de fosfatos, porque a molécula fica mais estável, e o ganho de grupos NH3 para a formação de glutamina. É como se esse fosfato marcasse ali a entrada desse grupo NH3, formando então um novo aminoácido, que é a glutamina. Carol, não estou entendendo, vou mostrar para vocês. Então, o processo de quebra do ATP não é simplesmente por quebrar que vai fornecer energia. É a transferência desse fósforo para outro determinado metabólico que vai favorecer esse processo energético. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Quando a gente tem uma mudança desse grupo fosfato aqui para uma outra substância, você tem uma tendência de favorecimento de energia para que outras reações aconteçam. Eu espero que agora fique mais entendível. E aqui tem a visão geral do catabolismo. Então, o que a gente vai ter? Por exemplo, carboidratos, proteínas e lipídios, eles vão formar monômeros a partir da digestão, aminoácidos, glicose, ácidos graxos e glicerol. E aí, nós vamos ter mecanismos de quebra. Por exemplo, dos carboidratos, a gente vai ter o processo de quebra via glicolítica para a formação de piruvato. Aminoácidos e ácidos graxos vão ser quebrados também para a formação de acetil-CoA. O piruvato também forma acetil-CoA. Esse, por sua vez, entra no ciclo do ácido cítrico, há uma saída de CO2 e formação de NADs reduzidos e FADs reduzidos. Lembrando que na via glicolítica eu também formo NAD reduzido e ATP. E aí, esses transportadores de elétrons aqui vão para a fosforilação oxidativa, onde a gente vai ter uma transferência de elétrons que vai favorecer a formação de ATP. E a gente vai ter o oxigênio como aceptor final de elétrons para a formação de água. Carol, esse é o processo que vai acontecer lá dentro da mitocôndria? Parte dele sim. Essa parte aqui, ela vai acontecer lá na mitocôndria, tá certo? Aqui, inclusive, é a formação de acetil-CoA junto aqui, tá bom? Bom, vocês já entenderam que mecanismos de oxidação é perda de elétrons e redução, ganho de elétrons, né?
Aqui, a maior parte do mecanismo de oxidação que vai acontecer nas células acontece via desidrogenase, enzimas que são dehidrogenases ou desidrogenases. O que essas desidrogenases vão fazer? Estão vendo esses hidrogênios aqui? Esse aqui. Pronto. Você vai ter a perda de hidrogênios e aí a transferência desses hidrogênios para alguém. Bom, esses hidrogênios, eles estão ricos em elétrons, são 2 prótons H+, mais 2 elétrons. Esses elétrons vão aqui para o NAD que está oxidado. Então, ele vai ser, se ele estava oxidado e recebeu elétrons, ele sofre redução. E ele é um carreador, transportador de elétrons. O que é esse tal de NAD na ADP? O NAD é também um nucleotídeo, é chamado de nicotinamida adenina de nucleotídeo, e o NADP é a mesma coisa, só que com fosfato. Nicotinamida adenina de nucleotídeo fosfato. E são, então, 2 nucleotídeos unidos pelo fosfato aqui. Gente, o NAD, ele é um nucleotídeo que tem uma nicotinamida, que ela é derivada da vitamina B3 ou a niacina. Vocês vão falar sobre essas vitaminas na próxima aula, amanhã no caso, e eu queria muito que vocês falassem sobre ela, porque tem muito a ver com várias coisas que nós vamos falar na nossa prova aqui. Então, quando você tem a entrada, a redução desse NAD que está na sua forma oxidada para a sua forma reduzida, que é NADH mais H+, você incorpora íons hidreto e libera H+ para o meio aquoso. Como assim, Carol? Você vai pegar os elétrons dos hidretos aqui e vão incorporar no NAD. Só que esses hidretos vão acabar gerando prótons H+ por meio. Então, por isso que a gente representa NADH mais H+, certo? Então, os NADs, eles sofrem o tempo todo processos de redução e oxidação. Eles fazem o processo de transferência de elétrons, transporte de elétrons para obtenção de energia, tá bom? Outros carreadores que são importantes, outros carreadores são os FAD e o FMN. Então, o FADH2 é outro transportador, mas ele está acoplado ali à enzima desidrogenase. Então, eles não conseguem se difundir para transferir elétrons. Quando elas recebem esses elétrons ali, eles rapidamente já transferem. É por isso que o FADH2 está junto com a desidrogenase e a parte dela que está voltada para a cadeia transportadora de elétrons já vai ser utilizada. E por conta disso, são transportadores que têm um potencial energético menor do que os NADs, tá certo? Aqui está mostrando o FAD oxidado e o FAD reduzido. Vocês conseguem localizar onde é que estão os elétrons aqui? Os elétrons que estão aqui com os hidrogênios. Bom, outra molécula que a gente vai falar muito é a acetil-CoA. O que é o acetil-CoA? É um acetil junto com a coenzima A. A gente vai ter nessa coenzima A uma unidade beta-mercaptoetilamina, uma unidade pentonato, e nesses mecanismos são derivados ali também de vitaminas. Vocês vão falar sobre isso lá na aula de vitaminas. O acetil-CoA é a chave de convergência ali dos processos catabólicos e ele é a unidade para divergência nos processos anabólicos. O processo de oxidação das moléculas biológicas gera um fluxo de elétron que é responsável pela síntese de ATP. Logo, o ATP ele fornece energia para a transferência de grupos fosfáticos para as reações exergônicas e em reações que necessitam dela, no caso das reações endergônicas. Esse mecanismo ele é obtido a partir da respiração celular. Lá na cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter a etapa final de transferência de elétrons que vão estar acoplados a uma fosforilação oxidativa que vai estar relacionada à formação em massa de ATPs,
E é assim que a gente consegue produzir energia lá na nossa célula. A gente tem 3 etapas de produção de energia. A primeira, a produção do acetil-CoA. A segunda, a oxidação desse acetil-CoA lá no ciclo do ácido cítrico. E, por último, essa transferência de elétrons via fosforilação oxidativa. Então, essas vias metabólicas de síntese e degradação, elas basicamente evitam ciclos fúteis e direcionam ali o mecanismo de degradação ou de biossíntese. Então, a gente vai ter uma regulação que vai atuar de maneira independente. Tá certo, gente? Essa é uma aula mais introdutória. Então, qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo por aquele e-mail ou vocês vão ali mandar mensagem no Siga A. Um beijo, até a nossa próxima aula.